Policiais são enviados até uma casa para investigar um homicídio. O que eles encontram dentro da geladeira é perturbador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, todas as semanas eu trago casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like que isso ajuda muito mesmo, deixa um comentário também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Em 1968, nasceu Omaima Nelson, em Cairo, no Egito. Ela cresceu em uma vila humilde perto da fronteira com o Sudão. Ela teve uma infância traumática. Seu pai a abusava de todas as formas. Sua mãe, infelizmente, também se tornou vítima do marido. Quando jovem, Omaima foi submetida a uma mutilação genital, tornando qualquer relação extremamente dolorosa. Em algum momento, sua mãe conseguiu se separar do marido abusivo. Eles viviam em extrema pobreza e se mudaram para um local onde as pequenas casas eram construídas entre túmulos. Quando estava com 18 anos, Omaima conheceu um petroleiro americano, com quem sua mãe se insistiu que ela se casasse. Ela viu que seria uma saída para a sua pobreza em que vivia e acabou concordando com a mãe, por mais que ela não amasse ele. O casal se casou rapidamente e quando o trabalho do marido no Egito terminou, eles voaram para a casa dele, no Texas. O relacionamento deles não deu certo. Agora Omaima estava em um país que ela mal conhecia. Ainda não tinha aprendido a falar bem a língua e, mais uma vez, não tinha dinheiro para se sustentar. Ela procurou e conseguiu alguns empregos como babá. Por causa da sua beleza, ela também conseguiu alguns pequenos trabalhos, como modelo. Quando não conseguia nenhum emprego, ela furtava. Algo que fez parte da vida de Omaima por muito tempo foi encontrar um namorado, morar com ele, usar o seu dinheiro e quando se cansava, o furtava e ia embora. Ela permaneceu nesse ciclo por um bom tempo. Às vezes Omaima era violenta. Com um de seus namorados, ela o prendeu em uma cadeira e o ameaçou com uma arma, antes de roubá-lo. Depois de passar um tempo assim, ela foi parar em Huntington Beach, localizado na Califórnia, onde, no outono americano de 1991, conheceu um homem chamado William Nelson, ou apenas Bill, em um bar. Em algum momento ali da noite, o Bill acabou se gabando de que ele era um homem rico e que tinha muitas terras, e a Omaima ouviu aquilo e ficou bem interessada, e o que ela mais queria naquele momento era um homem rico. Bill era um traficante de drogas condenado que passou 4 anos na prisão e, como resultado, perdeu o emprego como piloto. Os dois se deram bem imediatamente. O homem de 56 anos se sentiu atraído por Omaima, que tinha apenas 23 na época. Poucas semanas depois de se conhecerem, o homem levou a jovem para Phoenix e eles se casaram. Bill a levou em uma viagem de lua de mel e depois a levou para conhecer seus parentes. A maioria dos parentes não aceitou muito bem esse relacionamento deles, até porque ele era bem mais velho e o Bill tinha filhos que até eram mais velhos do que sua nova esposa. Então a família assim não gostou muito desse relacionamento, não aprovaram e não gostaram muito da Omaima também. O casal voltou para a Califórnia e se estabeleceram no apartamento de Bill, localizado na cidade de Costa Mesa. Mas o casamento dos dois não durou muito tempo, por um motivo perturbador. Em 28 de novembro daquele ano, no Dia de Ação de Graças, Bill conversou com sua filha Margaret ao telefone. Ele contou a ela como tudo estava indo bem e até convidou para ela ir jantar com eles naquela noite, mas ela acabou recusando. O que ela não sabia naquele momento que foi a última conversa que ela teria com seu pai. O casal celebrou seu primeiro dia de ação de graças juntos, mas não havia muito o que agradecer. De acordo com Omaima, Bill abusou dela naquela mesma noite, algo que ela alegou que ele fazia com frequência. Em algum momento, ela se revoltou. Usando uma tesoura, Omaima esfaqueou o marido e o espancou até a morte com um ferro de passar roupa. Omaima atingiu Bill com tanta força que o ferro se partiu em 2.
Em seguida, ela retirou o órgão sexual do homem e cortou-lhe em vários pedaços. Usando jornais velhos, ela embrulhou as partes do corpo e colocou-as dentro de sacos de lixo. A pele de Bill foi misturada com restos de peru e colocado no triturador de lixo, que Omaima deixou funcionando a noite toda. Omaima jogou os sacos de lixo no porta-malas no carro do próprio Bill e pegou a estrada e foi até a casa de um ex-namorado, onde lhe ofereceu $75.000 se ele a ajudasse a remover os dentes de Bill e se livrar dos restos mortais. Quando ele recusou, ela foi até a casa de um outro ex-namorado e fez a mesma oferta. Ele também recusou e ligou para a emergência. Omaima foi detida e levada à delegacia para interrogatório. Enquanto ela estava sentada na sala de interrogatório, os investigadores conseguiram um mandado de busca para o apartamento dos Nelsons, na Califórnia, e o que eles encontraram foi extremamente perturbador. A forma como os policiais encontraram o corpo, eles não conseguiam dizer quem era aquela pessoa, se era um homem, se era uma mulher. As mãos, então, daquele cara foram fritas e estavam em uma frigideira. Sua cabeça foi encontrada dentro de um freezer. O ferro quebrado foi encontrado dentro de um saco de lixo, em cima de outras partes do corpo do Bill. Em 2 de dezembro de 91, Omaima foi presa e acusada de homicídio. Seu julgamento começou 1 ano depois. Ela disse no tribunal que matou o marido em legítima defesa depois que ele abusou dela no dia de ação de graças. Se eu não me defendesse, eu teria morrido. Lamento que tenha acontecido, mas eu estou feliz por ter sobrevivido. Omaima testemunhou que, assim que se casaram, um outro lado de Bill apareceu, um lado extremamente violento. Ela alegou que ele começou a espancá-la e abusar dela, até que ela finalmente explodiu naquele dia e revidou. O psiquiatra David Schaffner, que testemunhou no julgamento, diz que Omaima admitiu para ele que em algum momento havia comido as costelas de Bill. David também testemunhou que Omaima sofria de grande transtorno de estresse pós-traumático depois de ser forçada a se submeter à mutilação quando ela ainda era jovem, que aconteceu quando ela ainda morava no Egito. Ele alegou também que ela estava em surto psicótico no momento do crime. A promotoria argumentou que Omaima se casou e matou Bill apenas por dinheiro. Eles alegaram que ela o seduziu no dia de ação de graças, o acorrentou à cama e o atacou. Hematomas foram encontrados ao redor dos tornozelos de Bill, confirmando a teoria da promotoria. Acontece que não foi a primeira vez. Apenas 1 ano antes, Omaima foi acusada de tentativa de roubo, cárcere privado e agressão com arma depois de amarrar um ex-namorado e roubá-lo sob a mira de uma arma. No seu julgamento, outro ex-namorado, chamado José Esquivel, deu informações sobre os acontecimentos que levaram à prisão de Omaima. O homem contou que na manhã do dia 1º de dezembro de 91, estava na sua casa tranquilamente, quando foi acordado por fortes batidas na porta. Ele olhou para fora e viu um carro vermelho estacionado. Como ele não reconhecia aquele carro, ele não atendeu a porta. Depois de um tempo, a pessoa foi embora. Então, por volta da 1h da tarde, o carro vermelho voltou. Dessa vez, então, o José abriu a porta e foi quando ele viu a Omaima, uma mulher com quem ele namorou brevemente há mais de 1 ano. Ela estava chorando e tinha alguns cortes no rosto e nas mãos. Omaima disse-lhe que seu marido a tinha atacado e por isso ela o matou em legítima defesa. Ela continuou dizendo que havia cortado o corpo, mas precisava de ajuda para se livrar dele. Ela disse a José que lhe daria $75.000 e 2 motos se ele a ajudasse a se livrar do corpo. O José disse que a ajudaria, mas que ela tinha que ir até um hotel e esperar por ele. Só que na verdade era tudo um plano dele, porque logo que ela saiu, ele ficou extremamente assustado com tudo aquilo, não conseguia acreditar no que ele tinha ouvido, então ele ligou para a polícia. Digamos que ele foi ali um dos principais para ela ter sido presa. A polícia encontrou a Omaima dentro do carro do Bill. Ao lado dela, no banco do passageiro, havia alguns sacos de lixo. Quando o policial olhou para dentro, ele viu que pareciam ser órgãos humanos. Quando questionada, Omaima deu respostas contraditórias e também muito confusas. Ela disse que os órgãos eram de alguém que Bill havia matado, e então alegou que ele estava em uma viagem a negócios. Então, depois disso, a polícia conseguiu um mandado para revistar o apartamento dos Nelsons, como dito antes, e dentro havia inúmeras caixas de peças de computador.
O Bill ganhava um dinheiro extra consertando e vendendo computadores em sua casa. Quando eles investigaram melhor, encontraram dentro dessas caixas sacos de lixos com restos humanos. A polícia também encontrou uma lâmpada quebrada e um ferro de passar roupa com cabelos. À medida que procuravam mais, encontravam ainda mais evidências perturbadoras. No quarto, o colchão estava com muito sangue e a cabeceira da cama estava quebrada. No banheiro, um torso humano estava suspenso em cabides acima da banheira. Dentro de uma frigideira, 2 mãos humanas flutuavam no óleo misturado com carne de peru. No lixo, encontraram pedaços de um quadril humano, misturado com peru e molho. Dentro do freezer, atrás de sacos de vegetais congelados, havia um grande objeto redondo embrulhado em um papel alumínio. Quando os policiais abriram aquele papel, lá estava a cabeça de Bill. A cabeça estava muito queimada, como se também tivesse sido cozida. Durante o interrogatório, Omaima continuava a mudar a sua história. Ela andava de um lado para o outro, às vezes agindo como se Bill ainda estivesse vivo, e outras vezes alegando que uma voz, como a de um demônio, a fez cometer aquele crime tão terrível contra o marido. Ela repetiu a alegação de que Bill a violou e ela só o matou em legítima defesa. Mas quando ela foi examinada em um hospital próximo, não encontraram nenhuma evidência de um trauma sexual. Eles também afirmaram que as marcas de corte em seu rosto e mãos não eram ferimentos defensivos. Enquanto isso, o médico legista descobriu que o Bill teve o seu órgão genital removido. A Omaima admitiu que fez isso com o marido como um ato de vingança e afirmou que foi por todas as vezes que ele a forçou. A causa da morte foi determinada como sendo vários ferimentos contundentes em seu crânio, consistentes com o golpe de lâmpada e do ferro encontrado no local. Marcas de ligadura também foram encontradas nos tornozelos de Bill. Como as mãos de Bill também foram cortadas, não havia como determinar se suas mãos também estavam amarradas, mas como a cama foi encontrada quebrada, tudo indicava que sim. O vizinho dos Nelsons disse à polícia que ouviu o triturador de lixo funcionando durante 2 dias, começando no dia de ação de graças. Ele disse que podia ouvir o motor rangendo como se estivesse fazendo um grande esforço. Mas o que Omaima disse ao seu psicólogo, nomeado pelo tribunal, deixou todos chocados. Ela disse que cozinhou as costelas de Bill com molho barbecue e as comeu, exclamando: "É tão doce!" e que nada era mais doce do que a carne do marido. Mais tarde, ela retratou essas declarações e agora diz que nunca cometeu canibalismo. Ela também afirmou que os espíritos dos antigos egípcios falavam com ela e agiam através dela. Foram esses espíritos que lhe disseram para matar o marido. Omaima alegou ser uma mulher espancada que estava apenas tentando escapar das garras do agressor. Mas a promotoria não acreditou e o júri também não. Em janeiro de 93, o júri deliberou durante 6 dias antes dela ser considerada culpada de homicídio em 2º grau e condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 28 anos. Ela está cumprindo pena no Centro para Mulheres da Califórnia. Na prisão, ela começou um relacionamento com um homem de 70 anos. Eles se casaram e tiveram permissão para várias visitas antes do homem falecer, deixando Omaima com muito dinheiro. Ela pediu liberdade condicional pela primeira vez em 2006, mas foi negado, porque foi considerada imprevisível e uma séria ameaça à segurança pública. Ela apareceu novamente em 2011, mas foi novamente negada a sua liberdade condicional, porque o Conselho de Liberdade Condicional disse que ela não havia assumido a responsabilidade pelo assassinato. Ela será elegível para a liberdade novamente em 2026. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, terrível, acho que foi um dos piores que eu já trouxe aqui no canal, mas resolvi trazer esse caso pela forma como tudo aconteceu. É realmente muito chocante ela ter feito tudo isso, ainda mais que os policiais descobriram que provavelmente ele nunca fez nenhum mal a ela e ela resolveu fazer aquilo com ele naquela noite. Deixe vocês aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse caso, se a pena é justa, será que ela vai sair em liberdade algum dia? Enfim, qualquer novidade também sobre esse caso eu conto aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.